Bom fim de tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, aonde aprendemos uns com os outros. E no meu canal e fora do canal, né, estaremos sempre abertos ao aprendizado, não é? Aprender para servir melhor, não é mesmo? Meus irmãos, eu vou continuar com as fábulas, né? Os contos de fadas do Andersen, porque elas falam muito ao nosso entendimento e ao que nós queremos aprender, não é? Aprender com as histórias, com as fábulas. Como eu falo, quando crianças, né? A gente adorava os contos de fada, alguém ler para a gente quando a gente não sabia ler, né? Então, agora que sabemos ler, não é? Então, eu leio para vocês. Eu escolhi Histórias do Sol. Eu leio para mim e para vocês, desculpa. Eu vou contar uma história, anunciou o vento. Perdão, mas agora é a minha vez, disse a chuva. Você não estava rugindo na esquina esse tempo todo e tão alto quanto conseguia? É assim que você me agradece, o vento respondeu. Eu, que por sua causa viro do avesso e às vezes até quebro todos os guarda-chuvas, sendo que as pessoas debaixo deles não querem ter o menor contato com você? Eu é que vou falar, afirmou o sol. Silêncio. O sol ordenou silêncio com tanta grandeza e majestade que o vento se encolheu aborrecido e a chuva, caindo em cima dele e o balançando, falou: Nós não vamos admitir. O sol está sempre querendo brilhar. Pensa que é uma estrela. Não vamos lhe dar ouvidos. O que ele tem a dizer não vale a pena ouvir. Mesmo assim, o sol começou a falar, e o que ele disse foi o seguinte: Um belo cisne estava sobrevoando as ondas do mar. Cada uma de suas penas brilhava como ouro. Uma pena se soltou e desceu até uma grande embarcação de carga, que navegava com todas as velas enfunadas. A pena caiu no cabelo cacheado de um jovem rapaz, cujo trabalho era cuidar da mercadoria a bordo. O barco era um supercargueiro. A pena da ave da sorte tocou a testa dele, virou uma caneta em sua mão e lhe trouxe tanta sorte que ele logo se tornou um mercador muito rico, rico o suficiente para comprar para si mesmo esporas de ouro, rico o suficiente para trocar um prato de ouro pelo escudo de um nobre, escudo esse no qual eu brilhava. E o sol continuou. O cisne voou para muito longe, por cima dos prados verdejantes e ensolarados, onde um pequeno pastor de apenas 7 anos tinha se deitado à sombra de uma velha árvore, a única que havia à vista. Ao passar voando, o cisne beijou uma das folhas da árvore. Aquela folha caiu nas mãos do menino e se transformou em 3 folhas, em 10 e depois em um livro inteiro. Sim, e naquele livro o menino leu sobre as maravilhas da natureza, sobre sua língua nativa, sobre fé e saber. À noite ele guardou o livro sob o travesseiro para não esquecer o que tinha lido. O esplêndido livro o levou até uma sala de aula e de lá para muitos outros lugares, sempre em busca de conhecimento. E o sol então concluiu: Eu li o nome dele entre os nomes dos homens mais cultos. Em seguida, o sol contou mais uma história. O cisne voou para uma floresta silenciosa e solitária e descansou um pouco no lago profundo e escuro, onde cresciam lírios, onde maçãs silvestres podem ser encontradas na praia, e o cuco e o pombo selvagem fazem seus ninhos.
Nesta floresta, uma pobre mulher pegava lenha, ramos e galhos secos que tivessem caído. Ela os transportava em uma trouxa nas costas, enquanto nos braços carregava uma criancinha. A mulher também viu o cisne, a ave da sorte, quando ele alçou o vôo partindo dos juncos na praia. O que era aquilo que brilhava tanto? Um ovo dourado e ainda morno. Ela o acomodou junto ao peito e morno. Ele continuou. Certamente haveria vida dentro daquele ovo. Ela ouviu bicadas suaves dentro da casca, mas pensou que fosse o próprio coração batendo. Chegando em casa, que era apenas uma modesta cabana, ela retirou o ovo. Bic, bic, ele fez, parecendo um relógio. Mas não era um relógio, era um ovo de verdade, vivo. E o sol disse mais. O ovo rachou e abriu, e um adorável filhotinho com uma plumagem que parecia feita de ouro pôs para fora a minúscula cabeça. Em volta do pescoço, ele trazia 4 anéis, e esta mulher tinha 4 filhos, 3 em casa e mais aquele bebê que tinha estado com ela na floresta solitária. Na mesma hora, ela entendeu que deveria dar um anel para cada criança. Assim que os retirou do pequeno cisne, ele partiu voando. A mulher beijou os anéis todos e, em seguida, fez com que cada filho beijasse um também. Depois, ela pousou no peito de cada filho o anel que ele tinha beijado. Aguardou um momento e pôs no dedo de cada menino. Eu vi tudo, disse o sol, e vi também o que aconteceu depois. E o que aconteceu depois, o sol contou na sequência. Um dos meninos foi brincar perto de uma vala. Ele modelou um pouco de argila, torcendo e retorcendo o material até obter uma figura idêntica a Jasão, aquele herói que na mitologia grega foi em busca do carneiro de ouro. O segundo menino foi correr na pradaria, onde havia muitas flores das cores mais inimagináveis. Ele apanhou algumas e as apertou com bastante força, até que um pouco do suco espirrou em seus olhos e outra parte molhou o anel que ele estava usando. O anel saiu do dedo e começou a pular e dançar na cabeça e nas mãos do menino. E mesmo depois de passados muitos anos, as pessoas na cidade grande ainda falavam sobre o famoso pintor que ele havia se tornado. O terceiro menino segurou o anel entre os dentes, com muito cuidado para não engolir. Ele mordeu com tamanha força que o anel produziu um som, ecos de uma música saída do interior do coração. Pensamentos e sentimentos se elevaram, primeiro em sons belíssimos, para depois mergulharem em tonalidades profundas como o oceano. A melodia parecia o canto dos cisnes e o menino se transformou em um compositor genial, um mestre de quem todos os países têm o direito de dizer: ele era meu também, pois era do mundo todo. Após uma pequena pausa, o sol retornou. Quanto ao quarto filho, bem, ele era o patinho feio da família. Diziam que trazia na língua desequilíbrio e inquietação e que para ser curado precisava receber pimenta e manteiga, como um frango doente, e era isso que lhe davam. Às vezes diziam também pimenta e surras. Ah, e como apanhava! Mas de mim ele recebeu beijos quentes e iluminados, disse o sol. Recebeu 10 beijos para cada golpe. Era um poeta. Ao longo da vida, recebeu sovas e beijos, mas possuía algo que ninguém podia tirar dele,
o anel da sorte do cisne dourado. Os pensamentos dele ganhavam asas e voavam alto como borboletas cantantes, que são o símbolo da vida eterna. Esta foi uma história horrivelmente comprida, disse o vento, e também tola e cansativa, completou a chuva. Sopre em mim, por favor, para ver se eu me reanimo um pouco. Enquanto o vento soprava, o sol disse: o cisne da sorte sobrevoou uma adorável baía, onde pescadores haviam lançado suas redes. O mais pobre entre eles queria se casar e se casou de fato. Para ele, o cisne levou um pedaço de âmbar. O âmbar atrai em sua direção e aquele pedaço atraiu ânimo e coragem para a casa onde ele morava com a noiva. Âmbar é o melhor dos incensos. Dele sai um perfume delicado, como se fosse de um lugar sagrado, um doce sopro da bela natureza, como Deus a fez. O pescador e a esposa foram muito felizes em seu lar, repleto de paz. Eram contentes e gratos, mesmo na pobreza. E assim a história deles se tornou uma verdadeira história do sol. Acho melhor pararmos agora, o vento falou. Estou muito entediado. O sol já falou o suficiente. Eu concordo, a chuva disse. E o que dizem os demais que ouviram a história? Dizemos, agora a história acabou. Então fiquemos na doce paz de Jesus com essa fábula maravilhosa do Andersen, né? Ele é um grande historiador. Então fiquemos na paz de Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai pelo nosso dia, a Jesus nosso Mestre, o maior dos mestres, que nos conduzirá à vida eterna, não é? Ele é o pastor e nós somos suas ovelhas. Então, fiquemos na paz, deem um joinha no nosso canal, porque esse nosso canal é do bem e será sempre no bem, sempre nos fortalecendo, nos instruindo, né? Nos educando com os grandes mestres. E assim é.